Bom dia para todos. Paz do Senhor. Vamos orar, pedir para Deus nos abençoar e... Senhor, nós te damos graça por essa oportunidade. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido fiel. Obrigado pelas coisas que o Senhor tem proporcionado para nós, para cada um de nós aqui. Muito obrigado por esse privilégio, esse tempo, né, de nós estarmos juntos, Pai. E muito obrigado por o Senhor estar concedendo o privilégio de mais uma vez chegar aqui e falar aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Enfim, Pai, compartilhar um pouco da Tua palavra, daquilo que o Senhor fez e daquilo que o Senhor pode fazer. Pedimos a bênção do Senhor sobre todas as coisas que vai ser desenvolvida aqui. Toma conta, no nome de Jesus. Amém. Mais uma vez é uma oportunidade, é bom, né, estar aqui com vocês. Nós somos convocados, chamados, convidados para o que a SDC está promovendo aqui para nós. E eu vi na expectativa, né? Falei assim, rapaz, vai ser bom, né? Você pergunta uma coisa, como é que vai ser? Pergunta para o Giovanni Cruz, Giovanni Jesus, para outra pessoa, como é que vai ser? E eu vi na expectativa, falei, rapaz, alguém de fora e essas coisas assim, não, o pastor Larry que vai falar. Falei, beleza. E eu gosto de ouvir o pastor Larry. E eu vi na expectativa, falei, rapaz, vai ser sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, ouvindo o pastor Larry. E quando eu fui no escritório dele, ele falou, você vai dar escola dominical. Graças a Deus, mais uma oportunidade que Deus está me dando para compartilhar, né, aquilo que Ele tem feito conosco lá. E eu quero apresentar algumas coisas aqui. Essa aqui é a plaquinha que fizeram lá do seminário SDC Sul, né? Aí, gauchada, tá vendo aí, né? Que bênção. Mas antes de entrar aqui, tem algumas fotos de algumas coisas que eu quero mostrar para vocês, né? Falei aqui da vez passada quando eu estive aqui na conferências, e muito tem se falado sobre aquele refeitório que a gente está construindo, né? Basicamente acabamos tudo, faltam alguns detalhes e eu vou mostrar ele para vocês. Só que antes de mostrar as fotos ali, eu quero que a minha esposa e o pessoal lá do Sul, lá do seminário, levante aqui o Wesley, o Alan, Mônica, o Nando não está aí, eu não sei, talvez é porque o filho dele não estava muito legal, mas por que eu estou fazendo questão de levantar essas pessoas aqui? Da outra vez que eu estive aqui, a minha esposa não esteve comigo, quem quiser olhar pode olhar, já tem dono, né? É a minha esposa, é a pessoa que tem me acompanhado, lá atrás é o Wesley, o pastor Wesley, esse aqui é o rapaz que estagiou conosco ano passado, o Alan. Então, esse ano já é obreiro, já está ali conosco, né? Então, por que eu estou apresentando essas pessoas aqui? Porque é com essas pessoas e com outras pessoas que não estão aqui que nós temos desenvolvido aquilo que você vai ver ali e tantas outras coisas mais. Então, eu quero dizer, não é mérito meu, né? É mérito de Deus, da equipe. Pode sentar, pessoal. E de outras pessoas que estão por trás, né? Como a liderança aqui, e várias outras pessoas que estão conosco para desenvolver esse trabalho, né? Então, esse aqui é um mapinha da viagem. Né? Então, esse aqui é o mapa da viagem, né? Saindo aqui de Vitória até Guarapari. De Vitória até Caxias do Sul. Pode passar um pouquinho. Facinho de ir, tá vendo, né? Sai daqui de Vitória, aquele aeroporto ali, ele está distante da minha casa. Exagerando 5 minutos. Então, hoje é muito fácil você sair daqui e ir para qualquer lugar do Brasil. Avião, né? E grandes promoções ainda divide em 6, em 10 vezes, dependendo de você, o que você quer fazer. Então, esse aqui é o famoso refeitório. A gente está passando coisas bem do início, né? A coisa que a gente está desenvolvendo. Então, aquilo ali são 2 alunos que estão lá conosco, o Lia e o William. Só volta um pouquinho aqui. Pode ser ali mesmo, naquela foto lá. Aquele ali é o Lia, ele é lá da igreja do Eduardo, e aquele outro rapaz ali é o William. Então, esse William, a gente não trabalha para recuperar ninguém, nós não trabalhamos, aqui tem um pouco mais como centro de recuperação. Nós temos alvos. Só que esse rapaz, se ele ficasse na rua, ele ia morrer. É um garoto. Né? Aí, como é que faz? Se eu deixar na rua, ele vai morrer, eu vou ter que abrir as portas para ele. Então, ele está conosco, está indo muito bem, ele está indo tão bem que a mãe dele, a família dele nem queria vir. Agora fica sempre chamando para estar com ele. Então, isso é uma das coisas que Deus tem feito lá.
que é a mais importante, não é o refeitório, é mudança de pessoas. Pode passar. Isso aqui é a parte de fora, né? Na parte esquerda, ali funciona a cozinha, e aquele galpão que vocês estão vendo ali é o refeitório já coberto, né? Pode passar mais um pouquinho. E essa coisa branca que você está vendo na frente ali é a vaca leiteira. Então, dali que a gente tem um recurso que Deus tem nos dado para levantar o sustento do seminário. Então, muito bom. Pode continuar passando aí. Isso aqui é a parte de cima, né? Pegando a cozinha e pegando o refeitório. Lá naquele canto esquerdo, nós estamos construindo. Se você for reparar, tem 2 janelas brancas e 2 por pintar ainda. Então ali vai ser a casa do lado da cozinha, a casa do Wesley, e aquela casa do canto ali, eu estou preparando para uma família que falou que vai lá do Mato Grosso. Então vou preparar ali para eles. 2 quartos, uma sala, um banheiro e coisa assim. Pode continuar. Só um minutinho, volta ali. Volta um pouquinho. Essa grama, antes aqui, né, depois desse varal, ali nós vamos fazer a sala de aula, escritório, biblioteca. Já tem um projetinho, está lá como alvo de oração. Ali nós vamos planar aquela terra ali, e ali vai ser construído a escola. Como é que é? Aqui que vai ser a escola, né? Sala de aula, biblioteca, escritório e 2 banheiros grandes que vai funcionar para a escola e vai funcionar também para a igreja, para o refeitório. Pode passar um pouco mais. Pode ir passando. Esse aqui é o refeitório, né? Então já está coberto, falta botar umas básculas aqui, fazer alguma coisinha, né? Mas ficou muito bom, não está bem nítida a foto, mas ele é grande, ele tem 227 metros quadrados, então dá bastante gente para nós nos reunirmos ali, dá para colocar bastante aluno, né? Para nós nos alimentarmos e fazemos uma escola dominical e outros eventos como esse aqui que nós estamos agora de manhã. Então esse refeitório aqui foi uma bênção de Deus para nós, né? Então é uma vitória muito grande, né? Então é um regozijo muito grande para nós, e acredito que para muitos aqui. Esses dias eu estava sentado lá, por aqui assim, numa cadeira, e eu queria que o pastor Larry estivesse lá para ele ver, né? Por quê? Porque eu sei que uma pessoa que tem me influenciado muito, e eu sei que ele está ali, né? Então eu não sei, para mim veio muito isso na minha mente, faz parte de algo que Deus colocou no coração dele, que me influenciou, que influenciou essas pessoas que estão aqui comigo, e tem saído isso aí. Mas isso é estrutura, né? Pode continuar. Refeitório ainda, né? Pode passar. Dá para colocar bastante mesa, como todo mundo está vendo aqui, né? Não ficou bem nítido, mas dá para bastante gente ficar nesse lugar aqui. Pode continuar. Pode continuar ainda o refeitório, pode passando. Isso aqui é a cozinha, não está bem nítida, mas isso aqui são 2 partes, né? Então aqui dá mais ou menos 5 de largura por 8 de comprimento. Então era só essa parte aqui, o refeitório. Agora tem 2 partes, né? Então dá para nós desenvolvermos ainda, acredito que esse ano e o ano que vem nessa cozinha. E se necessário for, nós podemos aumentar para cá, a casa de Wesley é aqui do lado, nós podemos chegar para lá. Então, de repente, se chegar muita gente, for necessário aumentar a cozinha, nós vamos aumentar a cozinha. Então, tem espaço para nós desenvolvermos para todos os lados aqui. Pode continuar aí. Então, isso aqui é outra parte, né? A parte de cá que eu mostrei, isso aqui é outra parte da cozinha. Pode passar. Isso aqui é onde eu tinha falado que nós estamos construindo aqui, ó, que é para a família chegar. E essa aqui é a nova casa do Wesley, né? Então, já está maior, já tem 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Já dá para fazer uma festa para influenciar as pessoas que vão estar lá conosco, né? Não é para se sentir bem. Então, isso aqui é a parte da construção que nós estamos construindo. Então, nós temos aprendemos bastante, né? Aprendemos bastante com o seu João. E uma coisa que eu estava conversando com meu pai, eu tenho muita vontade de levar o meu pai lá nesse lugar, mas ele, para viajar, é uma negação. Muito difícil ele ir. Se ele for, é milagre mesmo. Mas eu aprendi muita coisa com o meu pai, né? Eu vivia vendo ele construir, os pedreiros, então eu ficava no meio deles. Então, isso me deu uma noção boa. E com o seu João e perguntas que eu faço para as pessoas, e nós estamos construindo esse espaço aqui, ó, para receber essa família. Pode passar. Pode passar. Coisa linda, hein?
Isso aqui aqui é um dormitório, aqui é a casa do Wesley, aqui é a casa das meninas, e aqui é onde os visitantes ficam quando chegam. Aqui vai ser o quarto das meninas, o Wesley vai sair daqui, aqui tem um outro quarto das meninas, e esse aqui vai continuar sendo de visita, né? Quando o Elias e a esposa chegar lá, estão aqui. O seu Osmar, mais tarde, eu acho que vai aparecer o lugar que ele vai ficar aqui, seu Osmar. Depois eu vou mostrar para o senhor. Essas coisas de construção assim, isso não é a coisa mais importante. Mas por que a gente mostra essas coisas? Porque é uma forma de você estar glorificando Deus, e é uma forma de que quando cada coisa dessa é concluída, há um regozijo muito grande, né? Da minha parte, da parte do grupo, porque são coisas que Deus tem nos dado condição de fazer. Então são coisas importantes. Quando você é envolvido na coisa, cada coisa dessa é muito importante. Por exemplo, esses postes aqui que você está vendo. Então isso é um motivo, um pedaço de pau em pé com fio. Aí fala assim, parece uma coisa insignificante, mas você não sabe como isso é prazeroso. Saber que você puxou fez essa ligação aqui. Isso tem muita história, o preço que você consegue comprar as coisas, né? E como você consegue fazer essas coisas, você fica vibrando por um pedaço de pau e um fio esticado, né? Mas é prazer, é jubiloso, mas não é só eu, o grupo, né? Fica jubiloso quando acontecem essas coisas. Pode passar. Isso aqui é o outro dormitório, aquele dormitório que eu mostrei, pode passar. Né? Então, isso aqui eu não falei, isso aqui é uma área de lazer que nós estamos fazendo, se Deus quiser. Né? Então aqui por enquanto nós vamos espalhar, falta pouco aqui, não é a prioridade, nós paramos, porque eu tive que fazer algumas coisas nesse lugar aqui, mas eu não sei se Deus vai permitir que nós venhamos a fazer uma área de lazer ali, porque é um espaço muito grande, né? Talvez nós vamos construir, de repente, um outro dormitório, casa para obreiro, enfim, coisas desse tipo assim. Mas por enquanto, quem sabe, se a gente conseguir rolar uma bolinha ali daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, o dia que der, vai ser bom. Mas a prioridade é fazer aquilo que Deus quer, né? Nós não estamos ali para nos divertir. Pode passar. Então, isso aqui é o dormitório dos homens, né? Pode passar. Isso aqui a área de produção, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Isso é uma coisa, é um recurso que Deus nos deu para levantar sustento. Desde quando nós chegamos lá, nós temos mexido com produto de limpeza. Né? Então, aqui é a nossa fábrica, né? Isso aqui é só uma parte da fábrica, ela é bem maior. Então, isso aqui era uma baia de cavalo, nós ajeitamos isso, jogamos um cal nessas paredes, fizemos um piso, fizemos algumas coisas, e aqui tem sido a nossa produção. Então, nós temos produzido bastante coisa aqui. Aqui é o Johnny e a equipe dele, que trabalha nesse lugar aqui. Pode passar. Então, isso aqui é mais uma parte, pode passar. Pode passar. Pode passando, pode passando. Isso aqui é um pouco do estoque, né? Então, não tem muita coisa, quase não dá tempo de você preparar e colocar aqui. É quase automático, você produz e já sai. Né? Só dá conta mesmo de atender aquilo que as pessoas estão comprando. Então, Deus tem abençoado bastante essa área. É uma área, eu já falei para algumas pessoas, né, que estão iniciando seminário, eu vou te falar, quem vai iniciar seminário, eu vou te falar, isso aqui é uma mão na roda. Né? Então, pelo menos nas regiões aqui, eu acho que quase no Brasil todo, né, deve ter as suas exceções, que isso não funciona, mas tem funcionado. Sabe o que nós temos que fazer? Abrir o nosso coração, a nossa mente e ver que essa coisa dá certo. Né? Então tem pessoas que ainda estão lutando e pessoas que lutaram para começar a desenvolver uma coisa como essa. Dá dinheiro e nós precisamos de recurso financeiro para desenvolver todas aquelas coisas que vocês viram lá. Deus pode dar uma outra forma de ganhar dinheiro? Pode. Mas eu quero dizer, é uma coisa que está dando certo. Então, quando você chegar, eu vou dizer, as pessoas têm essa coisa de começar com pão. Pão é muito bom. Nós mexemos com pão também. Mas isso aqui tem dado mais certo na nossa realidade. E é uma coisa que se você não vendeu, pode estocar. Então, pão é mais uma ferramenta. Mas essa ferramenta, ela tem dado muito certo. Para de lutar e faça essas coisas. Né? Então, nós temos que abrir a nossa mente e aceitar aquilo que é certo. Aquilo que vai servir para nós produzirmos e levantarmos fundo com mais rapidez. Né, do que nós ficarmos lutando
para não fazer essas coisas. E dentro disso aqui, pode passar mais um pouquinho. Pode passar. Pode passar. Isso aí é só estoque. Pode passando. Só um minutinho. Isso aqui é o concretinho que chegou lá, como chega com vocês aqui. Quando chega o concreto, eu vou dizer uma coisa. Aqui tem chegado bastante, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Isso é alegria pura, rapaz. Então você começar a fazer uma calçada, colocar as coisas no lugar que tem que ser colocado. Nós estamos ali, aqui o pessoal já está na prática, já estão com o músculo um pouco desenvolvido. Mas essa galera aqui que pegou no outro dia estava todo mundo, né, bem afetado pelo esforço que a gente fez. Mas agora todo mundo chega lá, como ficou bonito, e um monte de história. Isso é motivo de alegria, é motivo de glorificar a Deus, é motivo de muito júbilo. Antes de passar para a próxima, eu só quero dizer uma coisa para quem está mexendo com produto de limpeza. Nós lá estamos agregando outros produtos aos produtos de limpeza. Eu vou dizer, dá certo e é sábio. Papel higiênico, rodo, vassoura, kit limpeza. Então, não relute. Coloca mais coisa que você vai desenvolver com mais rapidez. Pode ir. Acabou? Então, isso aí é um pouquinho daquilo que Deus tem feito lá. Tem várias outras coisas, né? Tem coisas materiais que Deus tem nos dado. Mas eu quero dizer, o mais importante não são essas coisas. Mas eu fiz questão de mostrar para vocês por quê. Porque isso aí é aquilo que Deus tem nos dado para nós desenvolvermos ali, para nós crescermos com essas coisas aí. Então é um meio de estar desenvolvendo a nossa escola, né? Então, agora eu quero dizer, tudo isso que eu mostrei só tem um objetivo, né? A nossa escola ela só existe com um propósito, como todas as nossas escolas, como aqui, como lá em Juiz de Fora, como lá em Curitiba, como vai abrir lá no Chile, como lá no Timor, ou como em qualquer outro lugar, como lá em Florianópolis, nós só temos um objetivo, com tudo isso que você viu. Então, refeitório, produto de limpeza, carro, construção, isso em si tem pouco valor, mas para o fim tem um grande valor. E qual é esse fim? Glorificar a Deus. E como que é isso? Ganhando almas e fazendo os discípulos do Senhor. Então todas essas coisas só existem com um propósito, que é glorificar a Deus, ganhando almas e fazendo discípulos. Então fiz questão de mostrar essas coisas para vocês, né? Porque isso é uma forma que nós estamos desenvolvendo para poder ganhar as pessoas e fazer delas discípulos do Senhor. E eu quero dizer, todos que estão aqui podem desenvolver coisas como essa, né? Isso não é mérito meu, não é mérito das pessoas que estão comigo, né? É mérito de Deus. E Deus tem nos dado essa capacidade de desenvolver essas coisas. É possível você desenvolver. Né? Qualquer pessoa talvez fale assim, mas eu não vou abrir um seminário, uma igreja. É possível você abrir uma igreja, um centro de recuperação, enfim, qualquer coisa que Deus tem colocado em suas mãos, é possível você fazer. É possível você fazer. E eu quero abrir, vamos ler um texto em Marcos 12. Marcos 12, versículo bastante conhecido, né? Diz assim, Marcos 12, a partir do versículo 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E eu quero abrir também lá em 1 Coríntios, no capítulo 10. Capítulo 10, no versículo 31. 1 Coríntios 10, 31. Diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, por que eu estou lendo esses versículos? O primeiro fala que nós devemos amar a Deus de todo o coração, toda a alma, toda a força, todo entendimento, né?
Então, enfim, nós devemos fazer tudo aquilo que nós podemos, nós devemos colocar todo o nosso ser para fazer o melhor que nós podemos para Deus. E fala aqui, se você come, se você bebe, ou faça qualquer outra coisa, tem que ser para quê? Para a glória de Deus. Então, todas essas coisas que vocês têm visto aí é para quê? É para a glória de Deus, né? É para um fim proveitoso, é para a exaltação do nome de Deus. E a melhor coisa que nós podemos fazer para o nosso próximo está ganhando eles e fazendo deles discípulos de Jesus. E eu quero falar algumas coisas que eu tenho visto na prática, que são importantes para você estar desenvolvendo um trabalho como esse, ou um trabalho como outro qualquer. E uma dessas coisas que eu tenho visto que é muito importante, sabe o que é? Você tem que ter um grupo de pessoas. E você tem que ter um grupo unido. Você tem que ter um grupo de pessoas e você tem que ter um grupo unido. Para quê? Para você poder chegar a um fim proveitoso. Para você poder fazer o que Deus espera que você faça. Por que é importante você ter um grupo de pessoas? Eu tenho os meus talentos, eu tenho as coisas que Deus tem me dado. Mas eu sozinho, eu não vou conseguir fazer e nem quero fazer. Então, se eu fosse dirigir uma igreja, como que eu ia cantar? Como que eu ia tocar? Como que eu ia fazer um monte de coisa que tem dentro de uma igreja? Eu sei falar um pouco. Então é importante você ter um grupo, mas não é só na questão de talentos que o grupo tem, a questão de ver coisas que você não vê, compartilha coisas que você nem esperava. Enfim, o grupo é importante, o grupo tem que estar ligado no mesmo propósito. Então nós estamos lá, por isso que eu fiz questão de mostrar essas pessoas que estão aqui comigo, porque é importante você que está aqui dentro desenvolver um grupo para o trabalho que você vai no futuro. Sem pessoas você não vai a lugar nenhum. Quando eu cheguei lá em Caxias do Sul, já vi um grupo de pessoas. Era o Wesley, era o Márcio, era o Max, né? Era a esposa do Wesley. Tinham pessoas naquele lugar, então isso foi muito importante para mim. Eu cheguei e já topei pessoas, não é que foi fácil, mas essas pessoas proporcionou o quê? Com que ajudasse o trabalho a desenvolver. Então uma das coisas que eu tenho visto, para você alcançar o fim proveitoso, que é ganhar almas e fazer discípulo de Jesus, você tem que ter um bom grupo de pessoas. Então pessoas ajudam você, você tem que estar envolvido e você olha, muitas coisas que vocês têm lido, e eu também tenho lido, tem falado sobre isso, né? Uma empresa ou qualquer outra coisa, para desenvolver e desenvolver bem, tem que haver grupos, tem que haver pessoas. Não pensa que você pode fazer as coisas sozinho, que é muito difícil. Tem que ter pessoas unidas com você, para você desenvolver coisas como essa aí. Então, eu não estou lá em Caxias, mas está parado as coisas? Não. Agora está tendo uma escola dominical, à tarde vai ter evangelismo, à noite vai ter o culto, amanhã vai ter a reunião, como tem aqui pela segunda-feira. Na terça-feira, as coisas vão desenvolvendo normais, como tem que ser desenvolvida. Então, eu não estou naquele lugar, o pastor Wesley não está, a Mônica também não está lá, o Alan também não está. Então, tem outras pessoas que estão naquele lugar. O grupo está fazendo a coisa andar. Então, é muito importante você ter um grupo unido na mesma visão, o mesmo alvo, o mesmo propósito, o mesmo espírito. Eu quero dizer, isso é importante. E principalmente você que vai liderar uma coisa, você tem que formar uma boa equipe. Você tem que estar influenciando pessoas para estar junto com você. E as pessoas que vão fazer parte dessa equipe, presta bastante atenção nisso. Você tem que estar envolvido. Você que é aluno que chegou nesse lugar aqui, eu vou dizer, se envolva nesse trabalho. Esse trabalho não é do Giovanni, não é do pastor Larry, não é do Baião, não é do Jobinho, não é do Rodrigo, não é do outro Giovanni, enfim, não é da liderança. Esse trabalho é de Deus. Então, quando você está fazendo um buraco, quando você está lavando um garfo, quando você está fazendo uma comida, quando você está fazendo uma calçada, enfim, quando você está fazendo qualquer coisa, eu quero dizer, é o grupo. Então, tem alguém que está fazendo outra coisa por você. Talvez o pastor Larry está lá no escritório lendo o livro, sabe para quê? Para, além dele desenvolver, ele está buscando uma mensagem para poder compartilhar com você, numa escola dominical, numa sala de aula, e às vezes você olha, você está achando que ele está de bobeira, eu vou dizer, não. É muito mais fácil eu construir do que eu fazer as coisas que eu estou fazendo, porque exige muito de mim. E às vezes parece,
momentos na parte da tarde, quando eu paro, parece que eu estava mexendo com coisa pesada. Eu me sinto cansado. E às vezes eu não estou mexendo com nada pesado. Eu falei, rapaz, não mexi com nada pesado e estou me sentindo cansado. Por quê? Estou fazendo outras coisas que são importantes. Então, cada área que você está, cada área que você participa, saiba de uma coisa. Você faz parte do grupo. Então, cada coisa que você está desenvolvendo, entra nessa coisa, mesmo espírito, mesma visão, a mesma disposição de fazer essa obra acontecer. E são pessoas, né, como eu estou desenvolvendo aquele trabalho lá, como o Giovanni falou, deu aula para algumas pessoas que se levantaram aqui. E aonde estão? Porque essas pessoas fizeram parte desse trabalho e agora estão fazendo parte de um outro trabalho. Pessoas que pegaram a coisa, pessoas que estão unidas no mesmo propósito, na mesma visão. Então, para essas coisas acontecer, que eu mostrei para vocês, para essas coisas aqui acontecer, é necessário um grupo na mesma visão, no mesmo propósito. Né? E a cada conquista que nós fazemos lá, não é uma coisa particular, é uma coisa do grupo. Presta atenção nisso aqui, ó. Quando eu recebo um elogio, quando nós conquistamos alguma coisa, como eu mostrei para vocês do refeitório, então foi uma vitória muito grande para nós. Deu um trabalho, rapaz. Mas nós conseguimos chegar e basicamente acabou aquela parte ali, faltam detalhes. Mas eu vou te falar, é uma alegria muito grande que eu tenho por dentro de mim. Mas não é só eu. Sabe por quê? Porque é a alegria do grupo. Não é só o obreiro e o estagiário, não. Os alunos lá estão todo mundo envolvido. Então, quando eles viram o telhado em cima, quando eles viram aquelas coisas tudo pronta, aquele envolvimento das pessoas, porque mesmo propósito, mesmo alvo, mesma visão. Então, para nós desenvolvermos, é necessário esse espírito de grupo, união. E eu vou dizer uma coisa, não deixa nada que venha de fora, nada externo, chegar até você e começar a fazer a sua cabeça contra alguma pessoa, um amigo de quarto, né? Um colega de sala, principalmente contra alguém da liderança. Faça parte do grupo. Se uma pessoa chegar com conversa fiada para o seu lado, rejeita isso. Sabe por quê? Há muita brecha que as pessoas dão para o diabo, dão para o seu egoísmo e começa a fermentar. Isso atrapalha essa coisa de grupo. Nós não podemos deixar essas coisas penetrar no meio do grupo. Você tem que estar fechado. Quando chega alguém que fala uma coisa contrária à visão que Deus tem compartilhado com você, você rejeita. Então, infelizmente, há muito espírito negativo, coisas que não provém de Deus, que às vezes penetra e quer afetar o grupo. Então, se você quer fazer parte do grupo, ou se você faz parte do grupo, não deixe essas coisas negativas entrar em você. Porque da onde procede as coisas? Do seu coração. E eu tenho visto na caminhada que as pessoas, elas aceitam uma ideia e deixam aquilo penetrar no seu coração e automaticamente vai destruindo as suas vidas. Daqui a pouco ela está fofocando, daqui a pouco ela está negligenciando um trabalho, enfim, daqui a pouco ela começa a perder aquela coisa que ela tinha de gostoso. Ela já não faz mais parte do grupo, porque ela deixou alguma coisa penetrar dentro dela. Então eu quero dizer, é importante um grupo e um grupo unido. E muito unido mesmo. Eu já tive exemplos de, dentro do seminário mesmo, né, de ver grupinhos e se juntarem, mas coisas demoníacas, diabólicas. Mas como é que é isso, pastor? Veio um capeta lá e fez... Não, rapaz. Alguma coisa as pessoas começaram a deixar penetrar nelas e começaram a atrapalhar o grupo. E teve, ano passado, eu senti isso foi por parte de alunos, eu comecei a ver alguns rapazes diferentes. Eu falei, rapaz, tem coisa estranha ali. E comecei a conversar com um, conversar com outro, conversar com um, conversar com outro. E chamei e comecei a ministrar para eles. E dois fizeram um propósito de se acertar, de se consertar. Estão lá, estão bem. O outro não fez esse propósito. Sabe onde ele está? Ele está fora. Ele não faz parte da visão. Mas por essas pessoas ter deixado entrar um negocinho dentro dela, você não sabe que isso aconteceu. Já estava contra a liderança, já estava contra a forma de sustento do seminário. Enfim, já começou a falar um monte de coisa que não tinha nada a ver. Eu quero dizer,
principalmente para você, líder, é importante que você forme um grupo e forme um grupo bem formado. E para aqueles que vão estar debaixo de uma liderança, faça parte do grupo. Não aceita nenhuma ideia errada. Não aceita, toma uma decisão de não aceitar. Forma um grupo, faça parte desse grupo. Para essas coisas acontecer, o que vocês veem aqui acontecer, é necessário um grupo. Ou seja, o nosso alvo é ganhar almas e fazer discípulo. Você tem que fazer parte do grupo. Então, lá nós temos um grupo, e nós temos um grupo que é a SDC. Então, isso para mim é muito importante, né? Saber que eu tenho um grupo lá, e eu faço parte desse grande grupo, que é a nossa equipe SDC. Então é importante, isso é uma das coisas importantes que você tem que ter, né, para você desenvolver um trabalho. E um grupo, ele se desenvolve através de atitudes. Como assim, pastor? Né? A primeira atitude é do líder para com os seus liderados. Presta bastante atenção nisso aqui, ó. Quando você quer formar um grupo, principalmente você, líder, você tem que tomar muito cuidado com as suas atitudes. O que você fala, o que você vê, o que você ouve. Enfim, todas as coisas que você faz, isso é muito importante para o grupo que está com você e para o grupo que você está formando. Então é muito importante que você olhe para essas coisas. Lá no seminário, vira e mexe, eu me pego fazendo alguma coisa que vem alguma ideia, principalmente do pastor Larry na minha mente. A atitude dele, o modo dele fazer as coisas, então, é nítido demais, rapaz. Eu vejo ele falando, ou eu vejo ele tendo uma atitude sobre alguma coisa. Por exemplo, tem esse costume, né, pode ser um dia sim, um dia mais ou um dia menos, de nós começarmos, né, dia 1º de março, a conferência. Talvez pode ser um dia mais, um dia menos, mas não oscila, não muda muito. E talvez ele pode até achar que isso não fez efeito, mas fez muito efeito na minha vida. De ficar firme nessa data. Né? Vai começar lá dia 2, porque a gente começa na terça-feira, mas dia 1º, né, os meus conferencistas, o Elias, né, o seu Osmar e o Giovanni já vão estar lá. Então já está marcado para ir chegar dia 1º, mas começa dia 2, vai até domingo. Por quê? Eu prezei por isso. E aonde que eu vi isso? A atitude do meu líder causou efeito na minha pessoa. E tantas outras coisas mais que eu tenho visto, aonde eu peguei? Vendo. Então eu quero dizer, principalmente partindo de vocês, líderes, a sua atitude conta muito. Brincadeira, né? O que você está vendo, o que você está comendo, as coisas que você está falando, rapaz, tem um efeito gigantesco. É a influência que você causa com as suas atitudes. Então você tem que tomar muito cuidado. Então, partindo do líder para com o liderado, você tem que tomar cuidado com essa coisa, né? E você tem que ter a atitude certa em cada situação. Presta bastante atenção nisso. Problemas aparecem diversos, né? Então, problemas toda semana, todo dia tem dificuldade, tem uma notícia agradável, tem 10 ruins, né? Então eu quero dizer, a sua atitude conta muito de como você vai agir de acordo com aquilo que você ouve, de acordo com aquilo que você vê. E eu quero dizer, você tem que ter a atitude certa em cada coisa que acontece. Então dificuldades virão. E eu vou dizer uma coisa, se você não quer ter dificuldade, você fala para mim qual é o segredo. Porque eu não sei como você não vai ter. Então você vai ter muita dificuldade. Então desde quando eu cheguei no Sul, nós temos temos vitória, como mostrei aí, temos tido inúmeras vitórias, mas eu vou dizer, não pensa que é só melzinho na chupeta, que é mamão com açúcar, não. Tem muitas dificuldades. E uma coisa interessante, que desde quando eu cheguei lá no Sul, eu percebi algo que tinha em mim. Né? Mas não é que eu nasci com isso. Foi simplesmente o desenvolver. Porque eu tinha recebido alguns princípios. E esses princípios me ajudou na hora de eu ter as atitudes. Então começou a acontecer coisas. Eu falei, rapaz, é assim que eu vou agir. É assim que eu vou agir. É assim que eu vou agir. Então cada situação que você passa, seja ela boa, seja ela má, seja ela da origem que for, a sua atitude conta muito.
conta muito, as pessoas estão te olhando para ver como que você vai agir, né? E as pessoas, eu tenho certeza que olham para mim. Elas olham para mim e elas esperam que eu faça alguma coisa boa. Teve muitas situações que nós chegávamos numa mesa para falar sobre como que nós vamos acertar uma conta, como que nós vamos resolver tal problema. E às vezes você coloca na mesa e um dá opinião, o outro dá opinião. E às vezes a pessoa não sabe o que fazer. Ou às vezes nós temos que pagar uma conta e as pessoas falam, pastor, eu não tenho condição e nós não temos nada em caixa. Então elas esperam alguma coisa de você para ver o que você vai fazer. Eu vou te falar, sempre positivo, meu amigo. Faça sempre o certo. Sempre o certo, né? Mesmo que pareça que não vai dar certo, parece que tudo vai dar errado, parece que não tem jeito, eu vou dizer, sempre tem jeito. Sempre tem vitória. Sempre há um jeito de você sair bem de qualquer situação. E as pessoas estão te olhando, líder, para ver qual vai ser a sua atitude. Não fica desesperado. Confie em Deus para o seu sucesso. E vai dar certo. Então você tem que ter boa atitude, né? Então você sempre tem que ter isso, né? Seja uma situação ruim, seja uma situação boa, sempre encara no sentido positivo, olhando, vai dar certo, vai acontecer. As minhas atitudes têm que ser positivas e não negativas, né? Sempre assim. E há uma famosa ilustração, né, que a gente sempre conta, aquela ilustração do vendedor de sapato, né? Então, 2 vendedores de sapato, um pessimista e um otimista. Então, isso aí você lê em livro, mas é interessante que isso ilustra muito bem. Então, pegaram o pessimista e mandaram ele para uma ilha. Quando ele chegou na ilha, ele viu muitas pessoas, e quando ele olhou para o pé das pessoas, ele olhou que as pessoas não tinham sapato. E ele falou, pode mandar a passagem de volta, que aqui ninguém calça, ninguém usa sapato. E já mandaram o outro. Quando ele olhou, ele falou, já mandou, pode mandar a carga de sapato, que aqui ninguém usa sapato, eu vou colocar um sapato no pé de cada um. Uma atitude, rapaz. Uma atitude positiva. Eu vou te falar, não existe essa coisa de temperamento melancólico, colérico, fleumático. Eu vou te falar, rapaz, depende da sua decisão naquilo que é certo, rapaz. Depende da sua decisão daquilo que é certo. Eu vou te falar, eu gosto do temperamento que eu tenho e algumas qualidades que existem, outros temperamentos eu queria ter no meu, mas eu não ligo para esse tipo de coisa. Sabe o que é? Eu tenho que fazer o certo, independente de qualquer coisa, rapaz. Eu não quero saber se é colérico, se é fleumático, se é melancólico. Eu vou fazer o que é certo. A minha atitude tem que ser positiva, tem que ser certa. Porque essa coisa não pode controlar a minha vida. Nada disso pode controlar a minha vida. Eu tenho que fazer o quê? Agir com a razão. Fazer a coisa certa. Mas eu sou assim, rapaz, não interessa. Não interessa uma coisa que eu sempre faço questão de manifestar essa coisa de ser positivo. Em qualquer situação. Então isso é importante, sempre seja positivo, né? Para relacionado às suas atitudes. Isso é importante para o grupo. Porque se eu chego e dou o braço a torcer, se eu falar, rapaz, eu não sei o que eu vou fazer, de onde desesperado, isso afeta o grupo, isso estraga o grupo. Eu tenho que fazer o quê? Ir para frente. E automaticamente as pessoas que estão comigo estão envolvidas nesse mesmo pique. Elas vão porque o líder está indo, você também está indo. Mas não é mérito meu, não. Eu aprendi aonde? Aqui onde vocês estão, e Deus tem colocado essas coisas no meu coração para me fazer. Então, desde quando eu cheguei naquele lugar. Então, quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, eu já contei inúmeras vezes, mas é bom. Cheguei lá, meu amigo, estava uma situação um pouco delicada. Telefone cortado, conta para pagar, né? E os alunos já meio assim, a ponto de ir embora. Tinha 3 pessoas que estudavam lá, o Ivo, o Maurício, que está aqui. Então, Maurício, aí, ó, se a gente não tivesse feito nada, já valia a pena só porque do Maurício que está com o Tora. Então, tá vendo como é que é? Mas já pensou se eu chego naquele lugar e começo? Não dá certo. Não dá não. Tem dívida, como é que eu vou pagar essa dívida? Como é que eu vou conseguir manter essa escola? Como é que eu vou pagar esse telefone? Tinha uma casa que eles tinham comprado, cheque que tinha dado, e aquela coisa meio estranha. Eu falei, rapaz, eu vou fazer a coisa certa. E começamos a desenvolver, né? O grupo, eu, Wesley, o Maurício, o Ivo, minha esposa, e enfim, as pessoas que estavam lá. Então, a atitude que você tem que ter diante das dificuldades, né? Então, as suas atitudes têm que ser positivas e não negativas.
Meu amigo, não ceda de maneira nenhuma, sempre positivo, sempre positivo, sempre positivo. Eu quero dizer, isso afeta a vida do grupo. E eu sempre observei uma coisa, não sei se vocês já observaram, mas provavelmente muitos aqui. E aí, pastor Larry, como o senhor está? Rapaz, estou muito bem, estou no meu melhor dia. Você acha que isso não causa uma impressão boa na vida da gente? Rapaz, nunca está negativo. Mas não tem problema, não tem dificuldade? Claro que tem problema, tem dificuldade. Né? De vez em quando eu ligo, né? Giovanni Cruz, como é que está? Está uma maravilha. Né? Como é que está aí a escola? Rapaz, está muito bom. Você acha que isso não é bom ouvir? É bom ouvir. Né? Porque se aquela atitude positiva, né? Vem e mexe com você. Então isso é importante, sempre seja positivo. Para você desenvolver uma boa equipe, tem que ter assim, senão não vai para frente não. A atitude, ela vem de dentro e expressa como somos ou como nós estamos. Eu quero dizer, a sua atitude mostra quem você é ou aonde você está. E eu quero dizer, essa coisa de atitude, ela não nasce em você. Isso é uma escolha, é uma decisão de ter atitude positiva, de fazer aquilo que é certo. Então, isso mostra quem você é. Quando você olha uma pessoa, já reparou? Você conversa com ela, ou você olha e fala assim, rapaz, tem alguma coisa estranha ali. Quer ver uma outra coisa para ilustrar bem isso? De vez em quando você chega em casa, principalmente quem está mais perto de você, sua esposa e seus filhos, e você está tão agitado com alguns problemas que aconteceram, e de repente o seu filho ou sua esposa pergunta alguma coisa para você, ou quer fazer alguma coisa, e você, num vacilo, vai e, bem aberto mesmo, dá um coice, ou no seu filho, ou na sua filha, ou no seu esposo. Isso mostra onde você está. Que você está com alguma dificuldade, está com algum problema. Então o que você deve fazer? Independente da sua dificuldade, independente do seu problema, o que você tem que fazer? Ter a atitude certa, responder de acordo com a pergunta que a sua esposa fez, com o que seu filho fez, responder corretamente diante de cada situação. Então, as suas atitudes vão mostrar aonde você está. Então, mesmo você passando por uma situação difícil, se você age certo, aonde você está, aquele problema não está te dominando, você não está ali. Você está fazendo a coisa certa, mesmo em meio àquilo, você está bem. Nós passamos no lugar agora, eu e a minha esposa, nós estávamos lá em Minas, né, passando um tempo lá, e hoje de manhã eu estava falando alguma coisa sobre uma certa pessoa. E eu falei, as atitudes, as ações dela mostram onde ela está. E essa pessoa está tão fechada que ela não aceita nem uma conversa para poder tirar ela da situação em que ela se encontra. Mas já pensou se essa pessoa estivesse fazendo essas coisas que eu estou falando com você, a vida dela era outra. Porque tem um monte de gente passando 1001 coisa a mais do que ela. E ela está naquela dificuldade, é uma pessoa nova, cheia de disposição, inteligente, bem casada. Então não tem nada que reclamar da vida. Mas as atitudes dela estão mostrando onde ela está se encontrando. Então se ela não abrir o coração dela, se ela não abrir a mente dela, ela vai ficar naquele lugar. Então eu quero dizer, tenha boas atitudes. Né? Manifesta boas atitudes, haja direito em cada situação que você se encontra. Chegou ali, o pastor Larry te deu uma louça, o Giovanni te deu uma louça, e você fala, mas eu não fiz nada de errado. Meu amigo, tudo depende das suas atitudes, como você vai encarar aquela dificuldade. Você está lá e uma pessoa te deu uma punhalada pelas costas, te traiu, falou mal de você. Meu amigo, diante de cada situação, você pode estar bem. Você não pode ser dominado por outras pessoas. Você não pode ser dominado por coisas externas. Você tem que ser dominado pelo quê? Pelos princípios que você aprendeu. Haja corretamente. Né? Isso é bom para o grupo. Isso é bom para as pessoas que te cercam. Age de forma correta, independente de qualquer situação. As atitudes determinam o sucesso ou o fracasso de uma pessoa. As atitudes determinam o sucesso ou o fracasso de uma pessoa. Meu amigo, segundo as suas atitudes, segundo as suas ações, segundo aquilo que você está fazendo, você que vai dizer se você quer ser um sucesso ou se você quer ser um fracasso. Então as suas atitudes vão te levar para onde você quer ir. Se você quer ser um derrotado, escolha errado.
Se você quer ser um vitorioso, faça a escolha certa. Simples demais. Muito fácil. É só você agir certo. Mas você quer ser abençoado agindo de forma errada. Então as suas atitudes vai dizer para onde você vai. Se você vai ser um sucesso ou se você vai ser um fracasso. Eu vou dizer, é muito simples. É muito simples. Demais. É só você fazer o certo. Né? E não é a sua capacidade, não é a sua cor, não é a sua origem, não é nada disso. É simplesmente uma escolha que você faz. Então tudo isso que você está vendo e tantas outras coisas que têm acontecido no pessoal, na minha vida, na vida de cada pessoa do grupo, você vai notando, rapaz, são as atitudes que aquela pessoa está tomando. Né? Então para quem conhece o Alan aqui há mais tempo, então o Alan ele fala bastante, né? Ou seja, Alan é um menino quieto, não fala muito. Quem conhece ele, desde quando iniciou aqui na igreja, está lá conosco. Então, é um exemplo assim, de uma pessoa que está desenvolvendo, porque das atitudes que ele está tendo. Quem conhece o Wesley, é a mesma coisa. Né? Quem conhece as pessoas que estão comigo, então, Alan é um menino quieto. Mas ele é um dos nossos melhores vendedores. Imagina uma pessoa que fala pouco, né? Um dos nossos melhores vendedores. Então, é Baianinho e ele. Sabe por quê? As atitudes certas. Fazendo as coisas corretas. Então, só para você saber, no penúltimo mês, ele vendeu 12 mil reais. Ele e mais outra pessoa. Mas eu vou ser bem franco, é ele que está puxando o negócio, porque eu conheço os dois. Então, atitude certa, rapaz. Né? Então, acorda, sua disciplina, os seus afazeres diários. Aí vai para o bairro, uma pessoa que você olha não tem muita expressão. Não é aquela pessoa que você fala, esse cara faz e acontece, não tem nada disso. Mas sabe por quê? As atitudes certas. Está fazendo dele ser uma pessoa bem-sucedida naquilo que ele está fazendo. Né? O Antônio Baianinho, mesma coisa, ótimo vendedor. Né? Então, uma pessoa que Deus tem usado para abençoar aquele trabalho lá. Por quê? Rapaz, Baianinho tem tomado as atitudes certas, está prosperando, está crescendo. Então são pessoas que começaram, você nota aquela mudança, você nota que ele está ficando em evidência, mas não porque ele botou uma roupa nova, né? Não porque ele fez algo assim extraordinário fisicamente. O que está aparecendo fisicamente é porque são atitudes que essas pessoas estão tendo. Então eu quero dizer uma coisa, o seu sucesso ou a sua derrota depende das suas atitudes. E é verdade mesmo, rapaz. Haja direito, aonde, em qualquer momento, qualquer hora, quando você está no meio da multidão, quando você está no seu canto sozinho, quando você está no seu tempo devocional, como deve ser a sua atitude correta, certa. Isso vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso, né? Então, a atitude determina o modo de ver a vida, meu amigo. Como que você vê a vida, rapaz? Né? Então, eu tenho um filme que eu particularmente gostei muito, A Vida é Bela. Conta a história de um homem lá e o seu garotinho, e ele vai formando um monte de coisa para o filho dele ver a vida bela. E é muito interessante isso, rapaz, de como que ele proporcionou para o filho dele ver a coisa, para o filho dele ver a vida. Então eu quero dizer, como que você vê a vida? Rapaz, a vida é alucinante, a vida é muito boa, a vida é muito gostosa. Eu tenho prazer em viver, rapaz, cada dia eu tenho prazer em fazer as coisas para Deus, porque a vida é muito boa. Mas, pastor, não tem dificuldade, não tem problema, não tem nada disso. Tem muito, tá os bolos. Todo dia tem um leão, um urso, qualquer coisa para você detonar. Mas o que tem isso a ver? Como eu vejo as coisas. Aqui está a perspectiva de eu poder crescer um pouco mais. Aqui está uma situação em que eu posso aprender. Então eu lembro que logo no início, hoje o pessoal tem mudado um pouco essa mentalidade. Eu ia na reunião de pastores e falar, aqui no Rio Grande do Sul é assim, assado, só coisa negativa. E Caxias do Sul é um lugar que os pastores chegam e desistem. Eu já pensava em está rejeitado. Esse lugar é um lugar abençoado. Esse lugar é o lugar que nós vamos desenvolver. Esse lugar é o lugar que Deus proporcionou para nós ganharmos muito dinheiro. Porque é uma cidade muito rica, uma cidade bonita. Eu vou te falar, segundo as nossas atitudes, é assim que tem acontecido. Então, meu amigo, é um lugar abençoado.
É o lugar que Deus nos colocou. E vai desenvolver por quê? Porque nós estamos seguindo aquilo que Deus tem compartilhado conosco. Nós estamos desenvolvendo e não tem essa. Aconteceu já um monte de coisa ruim. Um monte de coisa ruim. E daí? Já tive, como eu já falei, doente, muito doente uma época. Mas isso aí só serve de ilustração, né? Então, um monte de coisa, rapaz. Cada situação não vai dar certo, vai prosperar, a coisa vai continuar. Eu lembro de uma vez, não sei se o Wesley lembra muito bem disso, estava eu, o Wesley, o Max e o Márcio. E nós tínhamos alvos de colocar uma Kombi para trabalhar no produto de limpeza, e nós trabalhávamos com o pastor Alvino, e tínhamos 2 Kombi com eles. Então foi uma conversa assim um pouco negativa. Falei assim, rapaz, ele não vai deixar não. Ele não vai deixar não. Falei, rapaz, ele vai deixar sim. Ele vai deixar. Ele vai deixar. E ele tinha que deixar, né? Aí quando eu conversei com ele, ele falou assim, rapaz, não tem nem como eu não deixar. Viu? Positivo. E ele não deixou? Deixou que hoje nós tomamos conta. Né? Então, porque tudo depende de como você vê as coisas. Agora, sabe o que é? Talvez o Wesley não tenha percebido isso. E as outras pessoas, né, não estão conosco hoje. Mas já pensou? Se eu, para com o Wesley, chegasse e falasse bem assim, vocês têm razão, ele não vai deixar, não vai acontecer. Como que eu teria passado para o Wesley essa coisa? Uma coisa negativa. Mas foi diferente, não, ele vai deixar, a coisa vai acontecer, vai ser assim. E ele tinha outras ideias, então como eu vi, como eu agi, aconteceu. Porque depende da sua atitude, depende do seu modo de fazer as coisas. E nós conseguimos. E hoje, como que ele vê as coisas? Vai dar certo, vai conseguir, vai acontecer. Por quê? Rapaz, eu aprendi e eu coloquei essa coisa para frente. E a atitude tem o poder de transformar, como eu falei aqui, os problemas em bênção. Meu amigo, cada problema que você passa pode se tornar uma grande bênção para você. Eu lembro de uma dificuldade que eu passei, e vira e mexe, eu falo, né, de que se eu não passasse essa dificuldade, eu não teria aprendido as coisas que eu aprendi. Então foi uma grande oportunidade para mim, foi uma grande bênção na minha vida ter acontecido essa coisa que aconteceu comigo. Cresci demais, mas como que, da forma que eu estava vendo aquela situação, isso se tornou em bênção para mim. Então como que você vê as coisas determina muito, rapaz. Tenha boas atitudes em sua vida. Então, sobre atitude nós podemos falar 1001 coisas, mas está dando tempo aqui, né? Então, só para a gente finalizar aqui, né? Como quando eu cheguei lá no Sul, eu descobri que havia, de forma mais nítida, que eu tinha algumas coisas boas. Eu comecei a descobrir algumas coisas dentro de mim que eu não conhecia. E eu acho que até pessoas, né, que estavam junto comigo, principalmente o pastor Larry, eu acho que ele não esperava, né, que a coisa ia dar tão certo como deu. Mas quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, interessante, eu comecei a descobrir algumas coisas que eu não sabia. Eu acho que foi uma oportunidade que eu tive em estar desenvolvendo. Eu comecei a descobrir coisas dentro de mim. Mas eu quero dizer uma coisa, como que eu comecei a descobrir essas coisas que eu tinha em mim, né? Como que essas coisas desenvolveram, né? Como que essas coisas que ficaram mais claras, mais nítidas, como que eu descobri, como que elas estavam em mim? Sabe como que eu descobri? E sabe como que eu percebi? Sabe como que essas coisas nasceram em mim? Elas foram desenvolvidas através de princípios que eu tinha aprendido aqui. Eu comecei a perceber que isso estava lá. Era só eu usar aqueles princípios que eu tinha aprendido. Então, por isso que tinha essa coisa de eu ser positivo. Por isso que tinha essas coisas de eu olhar as coisas de forma diferente. Porque eu tinha aprendido. E eu acho que eu não tinha uma oportunidade de colocar todas essas coisas em prática. Então, a atitude, ela desenvolve através de princípios que você aprendeu, rapaz. São princípios que você aprendeu e é por isso que você tem essas coisas. Então, cada princípio que você tem vai determinar a sua forma de agir. Se você agir segundo os princípios que você tem aprendido, meu amigo, com certeza você vai influenciar muitas pessoas. Você vai ter um grupo forte. Então, que princípios são esses? Não vou falar sobre eles.
Só vou citá-los, né? Seu tempo com Deus, né? A sua visão relacionada a valores, visão de ver as coisas, de saber aonde você quer chegar, né? O recurso, né? Os meios, né? Recursos e, enfim, um monte de coisa que você deve fazer para chegar. Então, são princípios que eu fui aprendendo, né? Então, vida com Deus, valores, né? Essa coisa de amor, né? Que é uma escolha, que é uma decisão, são coisas que eu aprendi. Então, eu comecei a notar isso com mais nitidez e por isso que eu agia dessa forma. Por isso que eu tinha aquela coisa de buscar Deus, saber que a solução estava ali, fazer o melhor para as pessoas, essa questão de disciplina, de perseverança, de responsabilidade, de dedicação, de força, de coragem. Então, esses princípios fizeram com que as minhas atitudes fossem certas. Então, eu lembrava de um princípio, lembrava de um outro princípio, lembrava de um outro princípio, de um outro princípio. Aí as minhas atitudes foram sendo certas. E com isso eu fui crescendo, fui me alimentando, né? As pessoas que estavam perto de mim foram crescendo também da mesma forma. Enfim, por isso que essas coisas aconteceram. Então, quero dizer, desenvolva um grupo, tenha boas atitudes, e as suas atitudes vão ser desenvolvidas em cima daqueles princípios que você aprendeu. Quem não aprendeu o princípio aqui, todos nós aprendemos. Viva em cima daquilo que você aprendeu. E eu duvido se você não vai ser um sucesso. Não tem como não ser um sucesso. Impossível ser um derrotado. Mas se você viver em cima dos princípios, ou seja, as suas atitudes corretas, você vai ser um grande sucesso. Amém? Pode encerrar ou vai vir aqui, Giovanni? Então vamos orar para encerrar. Amém? Senhor, nós te damos graça por essa manhã, por essa oportunidade. Nos ajuda, Deus, a fazer parte, a ter um bom grupo de pessoas, a ter atitudes corretas, a viver em cima dos princípios, Deus, a desenvolver essas atitudes em cima dos princípios que o Senhor nos deu. Abençoe a vida de cada um, nos dê uma tarde proveitosa, nos dê um culto à noite maravilhoso, uma palavra edificante, uma palavra que vai mexer com o nosso ser. Desde já nós oramos, Deus, e pedimos, sê conosco nos nossos afazeres, no nome de Jesus.